O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho em seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura a 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós ouvimos falar do reino dos céus, nós temos às vezes a ideia de que o reino dos céus, o reino de Deus, é algo que acontece além desta vida. Mas Jesus nos ensina que o reino dos céus é algo que deve acontecer aqui, agora, no meio de nós. E através das coisas mais simples e humildes. Por isso ele conta esta parábola, dizendo que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é a mesma coisa, é como uma semente de mostarda que é jogada na terra. Uma semente pequenina, quase invisível, mas que depois brota, cresce e se transforma numa grande árvore ao ponto de abrigar as aves dos céus. Um detalhe, Jesus, quando fala da semente da mostarda, não é a mostarda que nós conhecemos, que fica uma pequena hortaliça. É um outro tipo de mostarda que existe lá na terra de Jesus. Quer dizer que o reino de Deus acontece nas pequenas coisas de cada dia, na simplicidade. A semente da mostarda, ela é tão pequena, mas tem uma potência muito grande. E quando é jogada na terra, ela nasce e cresce. E se transforma justamente numa árvore grande. E diz ainda Jesus que é como o fermento colocado na massa, que é muito pouco o fermento em proporção à massa. No entanto, é esse fermento que faz a massa crescer. Jesus, quando começou a sua igreja, começou com apenas 12 apóstolos, não foi isso? Apenas 12 apóstolos, um pequeno grupo. Mas essa igreja, onde está presente o reino de Deus, a igreja está a serviço do reino de Deus, pouco a pouco foi crescendo, novos discípulos foram se juntando, e hoje a igreja está presente no mundo inteiro, e são bilhões os discípulos de Jesus. Então, de um pequeno grupo. Então, nós somos chamados a construir o reino de Deus. E para construir o reino de Deus é necessário justamente ter fé, ter perseverança e fidelidade. Nós somos chamados a construir este reino. E nós temos que ter a consciência de que
nós somos instrumentos do reino e que nós devemos fazer a nossa parte. Mas quem dá a força, quem dá a graça do crescimento é o próprio Jesus. Nós somos apenas como os semeadores, mas quem dá a graça do crescimento, a fortaleza, é o próprio Jesus, é a graça do Espírito Santo. Então nós não podemos pensar que depende de nós. Aliás, dizia um santo que nós devemos fazer tudo como se dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Fazer como se tudo dependesse de nós, isto é, fazer a nossa parte, mas sabendo que tudo depende de Deus. Nestes dias nós celebramos o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Como é que começou o Círio? Uma pessoa, Plácido, encontrou uma imagem, levou para a sua casa, depois começou a rezar junto com a sua esposa, depois se juntaram os vizinhos, e hoje, quando celebramos o Círio, são milhões de pessoas que participam. Vejam, na simplicidade, na humildade, é Deus que faz crescer. O apóstolo Paulo já dizia, o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Então nós temos que ter esta fé, nós temos que ter essa certeza. O reino de Deus parece pequeno e insignificante, como o fermento jogado na massa, mas com o poder de Deus, ele cresce, faz com que toda a humanidade possa chegar ao conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus, e todos os povos, nações, todas as culturas possam conhecer esse reino de Deus e venham a fazer parte deste reino. O reino de Deus acontece na simplicidade e na humildade de cada dia dentro da família de vocês, das nossas famílias. Quando os pais se interessam, procuram ser verdadeiros educadores dos seus filhos. E a carta de São Paulo, que nós ouvimos hoje, é muito interessante, é muito importante nesse sentido. Como se deve viver em família. Eu digo sempre que esta carta de São Paulo deveria ser lida sempre pelo casal. Diz o apóstolo Paulo, diz que as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher do mesmo modo que Cristo é cabeça da igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Aos homens agrada muito esta passagem, até aqui. Muitos homens gostariam que a carta de São Paulo parasse por aqui. Mulheres sejam submissas aos seus maridos, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. Mas precisa ir adiante, porque o apóstolo diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. De que modo Cristo amou a sua igreja? Mostra aqui essa imagem, mostra essa imagem aqui, a imagem que está aqui. Como foi que Cristo amou a sua igreja? A imagem de Jesus, isso. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Eis o modo como Cristo amou a sua igreja. Deu a vida por ela, entregou-se por ela na cruz, sacrificou-se pela sua igreja. E o apóstolo Paulo diz assim: os maridos devem amar as suas esposas, amá-las de tal modo que estejam dispostos a sacrificar-se por elas, cuidar das suas esposas, amá-las como amam a si mesmos, ter zelo por elas, assim como Cristo tem o zelo pela sua igreja e quer que ela seja sem mancha, sem ruga. Assim os maridos devem ter cuidado, o mesmo zelo, que assim sejam as suas esposas. Será que é difícil para uma esposa amar um marido, dedicar-se ao marido, quando esse marido
a ama, zela por ela, faz tudo por ela. É difícil fazer isso? Aí não há submissão, há uma reciprocidade. Há quase que uma porfia, um querendo amar, demonstrar o seu amor para com o outro. O marido querendo demonstrar cada vez mais, de todos os modos, que ama a sua esposa, e ela a mesma coisa para com seu marido. Não há submissão nesse caso, mas ao interesse, o gosto de fazer a outra pessoa o bem, porque a pessoa se sente amada. O amor se paga com amor. Quando a gente é amado, o que é que a gente faz? Retribui esse amor. Quando nós recebemos o bem, nós naturalmente queremos retribuir esse bem. Ora, entre o casal deveria ser assim. A mulher que se sente amada pelo marido, ela se dedica ao marido. Portanto, dentro da família deve haver essa reciprocidade, esse diálogo, esse entendimento, essa busca de fazer o outro feliz, sabendo que não existe um marido perfeito. Existe um marido perfeito? Não existe. Existe a esposa perfeita? Não existe. Cada um tem as suas falhas, tem os seus defeitos. Por isso que cada um deve ajudar o outro. Por isso que um deve perdoar o outro sempre que há alguma falha. Por isso que deve haver diálogo, para que um ajude o outro a crescer. Por isso que os dois devem estar de acordo na educação dos filhos. Às vezes há dificuldade na educação dos filhos, porque não há diálogo, não há entendimento entre os pais. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra, a mãe não permite uma coisa, depois o pai permite, e assim os filhos ficam jogando com essa insegurança, essa indefinição dos pais. E assim não educam os filhos. Portanto, os pais devem estar também de acordo para poder educar os seus filhos. Portanto, é necessário que nós construamos o reino de Deus. Esse reino começa dentro da própria família, porque é a partir das famílias que saem as pessoas que depois irão atuar na sociedade, dentro da igreja. Se a sociedade está em crise, em tantas dificuldades, é porque está faltando a família. A família deve ser o primeiro lugar, o primeiro ambiente onde forma as pessoas, cristã e moralmente. Senão, o que vai acontecer com a sociedade? Está faltando a família. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o matrimônio é um dom, é uma graça de Deus. Uma coisa bonita, instituída por Deus para o bem das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo compara com o amor que existe entre Cristo e a sua igreja. É algo grandioso, algo de misterioso, e algo que agrada a Deus. E o matrimônio deve ser a mesma coisa. Instituído por Deus, abençoado por Deus, para a alegria, para a felicidade das pessoas. Mas é algo que deve ser cultivado por cada um. Cada um deve ter a consciência de que depende da sua doação, da sua entrega, da sua fidelidade a esta vocação. Todos nós somos chamados a construir o reino de Deus, cada um dentro da própria vocação. É importante que nós sejamos perseverantes. Não importa se aquilo que nós fazemos seja pouco, não importa. Às vezes nas comunidades, às vezes num grupo de reflexão, parece que o grupo é muito pequeno, às vezes nós somos levados a desanimar, as pessoas
são poucas aquelas que participam, não importa. Se nós fazemos com fé e fazemos para Deus, podemos ter a certeza que vai crescer. Se é da vontade de Deus, se é para a glória de Deus, Deus vai fazer com que esse grupo, essa comunidade, essa pastoral se desenvolva e cresça. Se nós fazemos para nós, então dificilmente vai crescer, porque nós desanimamos. Nós queremos ver logo os frutos, nós queremos ter sucesso, nós queremos ser admirados. Então nós vamos desanimar, porque não estamos vendo aquilo que nós esperamos para nós como recompensa. Mas se nós fazemos para o bem dos irmãos e para a glória de Deus, nós não iremos desistir. Nós seremos fiéis e perseverantes. E Deus fará crescer. O Espírito Santo não falhará. Por isso Jesus nos convida a sermos fiéis, perseverantes, ter esperança e confiar nele, porque ele não falha nem nos desampara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.